Quero desde já cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está aqui conosco, você que também está acompanhando este culto através da internet. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre o tema cuidado com o que você fala. A palavra do Senhor tem muitas palavras de sabedoria para nós, muitos ensinos de sabedoria. E certamente que este também é um ensino da palavra de Deus para nos ensinar como viver no nosso dia a dia, nos preparando para o dia que Ele virá para nos buscar. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela o texto de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 34. Mateus, capítulo 12, versículo 34, você pode estar acompanhando na sua Bíblia ou na tela, diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Quero chamar a sua atenção, especialmente neste finalzinho, um texto bastante pesado, mas eu quero chamar a sua atenção especialmente na segunda parte que diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado pela Tua palavra, que muitas vezes é branda, outras vezes ela é um tanto dura, mas sempre é uma palavra que gera vida. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. É alimento saudável, é um alimento espiritual sólido. E te peço que o Senhor esteja falando conosco. Use esse teu servo para proclamar a tua santa vontade, para que possamos viver de acordo com ela, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, esse é um texto um tanto duro, na primeira leitura, mas você precisa entender um pouco o contexto. Jesus estava falando com os líderes religiosos, que falavam muito sobre o que era certo, mas não praticavam. E muitas vezes, na verdade, falavam até coisas erradas. E aí Jesus chama eles de raça de víboras, porque eram pessoas que se travestiam de bondade, mas na verdade o seu coração era maldoso. E aí Jesus diz que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Ou seja, aqueles líderes, eles deixavam vir à tona aquilo que eles até tentavam esconder, mas o seu coração estava cheio de maldade, e por conseguinte, eles também falavam maldade. E o que Jesus está dizendo então, é que o nosso coração, nós vamos refletir o que está cheio no nosso coração através das nossas palavras. Assim como pelo olhar, nós podemos sondar a janela da alma, nós podemos sondar como está o espírito da pessoa, ou seja, pelos olhos nós podemos ver se a pessoa está alegre ou se ela está abatida, por mais que ela possa dizer uma coisa, mas o olhar pode dizer outra. Assim também as nossas palavras, elas vão refletir aquilo que está habitando o nosso coração. Portanto, se você é uma pessoa que gosta de futebol, é muito natural que você fale de futebol. Se você gosta de videogames, você vai gostar de falar de jogos de videogames. Se você gosta de economia, de política, é sobre isso que você vai falar. E assim também, na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós gostamos da palavra de Deus, é natural que falemos dela. E aquilo que está habitando no nosso coração vai ser externado através de nossas palavras. Por isso nós temos então que tomar cuidado com o que nós falamos, porque não é no sentido de sermos hipócritas, de escondermos, mas de analisar através do que falamos o que está habitando o nosso coração. Então, quando eu diz cuidado com o que você vai falar, não é no sentido de mascarar, mas é de fazer uma autoanálise, e até mesmo de se colocar diante do Senhor, talvez dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor tire estas coisas do meu coração, porque não são boas. Ou ainda talvez: Senhor, eu preciso que o Senhor edifique tais e tais coisas do meu coração, porque são boas, mas eu preciso falar mais delas. Então, a primeira coisa que nós queremos falar nesta noite é que a palavra dita não pode voltar atrás. A palavra dita não pode voltar atrás. Portanto, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. No máximo, você pode dizer outras palavras para tentar reparar aquilo que você disse. Mas uma vez que foi dito, foi lançado. E agora, aqui até fica uma responsabilidade muito grande para nós pregadores, porque as nossas palavras agora são lançadas na internet. Uma vez que caiu na internet, está ali para sempre. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, para que não venhamos a dizer coisas desagradáveis, coisas das quais depois nós vamos nos arrepender. E a palavra nesse texto que nós lemos, depois eu te convido a ler o capítulo 12 completo, mas Jesus diz que no juízo final, nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que dissermos. De tudo aquilo que nós dissermos aqui, nós teremos que prestar contas ao Senhor.
Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: não permita que a sua boca o faça pecar. Não permita que a sua boca o faça pecar. É interessante que esse texto está falando especialmente sobre a questão de fazer promessas, de fazer propósito com Deus. Ele diz, olha, não permita que a sua boca te faça pecar. Você não precisa fazer promessas para Deus, apenas cumpra, assente algo em seu coração, e uma vez que você determinou isso, que você decidiu isso, cumpra. Mas cuidado com as promessas. Cuidado com, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer tal coisa. E aí, o sábio Salomão já nos diz, não permita que sua boca te faça pecar. E assim também é no nosso dia a dia. Então, cuidado. Tinha uma musiquinha antiga que dizia o seguinte, antiga, infantil, mas de muita sabedoria. Cuidado, boquinha, o que fala, pois o Salvador dos céus está olhando para você. Então, cuidado, boquinha, com o que você fala. A palavra também nos mostra que cristãos maduros sabem dominar a sua língua. Olha só o que Tiago 1:26 diz. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E era isso que Jesus estava dizendo aqui no texto que nós lemos do início. Aqueles homens eram religiosos, mas apenas de aparência, porque aquilo que eles falavam, na verdade, refletia o que estava no seu coração. Era uma falsa religião. Então, a pessoa que diz que é crente no Senhor, mas as suas palavras não condizem com uma vida cristã, significa que o Espírito Santo ainda não habita nessa pessoa e não transformou. Porque uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser transformada. Eu sei que não é num passe de mágica, que não é da noite para o dia que você vai ser transformado, mas gradativamente o Senhor vai nos transformando. E de repente palavras que você dizia no passado, palavras de baixo calão, ou até mesmo palavras que eram incorretas, que não deviam ser pronunciadas, o Espírito Santo vai te incomodando até que você tira isso do seu caminhar. Então, quem diz que é cristão, mas ainda não dominou a sua língua, está sendo hipócrita e precisa urgentemente clamar ao Senhor: Senhor, ensina-me a dominar a minha língua para que eu seja um crente maduro. A palavra também nos diz para não dizermos nada do qual nós venhamos a nos arrepender depois. Provérbios 26, versículos 18 a 19 diz: como o lobo que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Querido, isso aqui a palavra já estava falando do tal do bullying. Uma palavra moderna, mas que a palavra de Deus já nos dá princípio sobre o bullying. O que é o bullying? É você com palavras machucar o outro. Palavras que podem até ser engraçadas para você ou para a sua turma. Mas para quem é vítima da palavra, pode gerar terríveis feridas na alma, né? Coisas que vão magoar profundamente. Coisas que podem levar essa pessoa até mesmo a pensar ou até a cometer suicídio. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. A palavra diz que aquele que diz palavras tolas, que machuca o outro, que caçoa do outro, que zomba do outro, apenas por diversão, essa pessoa é tola, é uma pessoa boba, e tem que mudar o seu caminhar. Então cuidado com as brincadeirinhas. As brincadeiras têm que ter limites. Eu me lembro que uma vez eu pequei nesse quesito aqui. Quando eu era adolescente, uma vez eu fiz uma brincadeira com uma pessoa. E eu não sabia que eu ia magoá-la. Eu não sabia que eu ia feri-la. Nem foi a minha intenção. Mas eu estraguei o final de semana daquela pessoa. Na segunda-feira ela veio me dizer: querido, que lição eu tomei naquele dia. Eu nem imaginava, mas eu machuquei profundamente aquela pessoa. Pedi perdão a ela, né? Não podia voltar atrás no que tinha dito. Podia apenas me arrepender do que tinha dito. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nem é a nossa intenção. Mas se não dissermos palavras cheias do Espírito Santo, a gente pode estar ferindo o outro e estragando o final de semana daqueles a quem nós amamos, né? Então, cuidado, a palavra dita não pode voltar atrás. Em segundo lugar, há formas e formas de falar a mesma coisa. Nós precisamos aprender não apenas a falar o que é certo, mas também falar da maneira correta. Olha só, você sempre deve falar a verdade, mas com o devido cuidado. Provérbios 15, versículo 1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, às vezes o que você diz é até correto, precisa ser dito, está de acordo, mas você precisa saber como falar também.
Às vezes uma palavra dura vai incitar mais confusão ainda. Aliás, aqui uma dica para as mulheres. Os homens, mulheres, se você ficar brigando com seu marido, vier com palavras duras, há uma probabilidade muito grande dele se fechar e parar de te ouvir. Portanto, peça para Deus te dar sabedoria. Claro, a mesma coisa vale para os homens também. Se você vier com truculência em relação à sua esposa, com palavras duras, muito provavelmente ela não vai te ouvir. Talvez o que você disse até é correto, mas você precisa saber como dizer. Dizer palavras com amor, palavras no momento certo, porque a palavra dura, ela vai incitar mais ira ainda, mas a palavra branda, ela desvia o furor. É eu jogar um balde de água fria, né, no meio de uma situação que está ali marcada pelo calor da raiva. No momento de discussão, talvez o mais sábio é dizer, agora eu não posso dizer, agora não é o momento de falar, né? Às vezes é a hora da gente se calar, é o momento de dizer, eu não estou pronto, porque se eu falar eu vou dizer coisa que vai te magoar, então é melhor você esperar, dá um tempo, depois a gente conversa mais. Então nós precisamos saber como dizer da forma correta. Aliás, é importante entender que nós temos que ser sempre sinceros. Sincero significa justamente alguém sem cera, alguém sem máscara, né? Alguém que fala aquilo que realmente ele pensa, aquilo que ele entende ser certo, não é algo hipócrita. Mas ser sincero não significa ser indelicado, não significa ser grosso. A palavra em Salmos 19:14, o salmista faz uma oração dizendo o seguinte a Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aqui o salmista já entende que você não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Você pode até chegar com palavras simples, mas não com palavras desrespeitosas, de blasfêmia. Você precisa saber chegar diante do Senhor da forma correta, sabendo que nós somos servos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, mas isso não quer dizer que nós podemos chegar diante dele com desrespeito. Nós temos que usar palavras corretas, palavras agradáveis diante do Senhor. E se temos que fazer isso diante de Deus, quanto mais diante das outras pessoas. Em outro texto, a palavra diz que nós temos que tomar cuidado com o que vamos dizer diante do rei, porque o rei tem poder de vida ou de morte. Hoje não é tão comum mais vermos monarcas absolutas, né? Onde ele poderia até, se quisesse decidir tirar a vida de uma pessoa, era cumprida a ordem do rei sem qualquer questionamento. Hoje já não era assim, já não é mais dessa forma, mas naquela época era assim. Então o que a palavra diz? Cuidado, porque se você disser as palavras erradas, isso pode custar a sua vida, né? Então nós temos que ter sabedoria. Como eu disse, hoje já não é mais dessa forma, mas não quer dizer que nós não temos que tomar cuidado como falamos, né? Também há uma frase muito conhecida do Che Guevara que diz assim, ai que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamás. Numa tradução significa mais ou menos o seguinte, você tem que endurecer, mas sem nunca perder a ternura. Ou seja, há momentos que nós temos que ser duros. Aliás, o amor, ele tem a face suave, mas também tem a parte mais firme, né? O amor tem hora que a gente precisa ser duro, dizer um não. E às vezes isso é difícil, mas é necessário. Mas não significa falta de amor. Então, se precisarmos ser duros, que sejamos, mas sempre com amor. Jesus muitas vezes foi duro, mas sempre com amor. Sempre com amor. Ele sabia a hora de dizer palavras de carinho, palavras de afeto, mas também sabia a hora de dizer palavras duras como essa. E quando Jesus olha para aqueles homens e os chamam de raça de víboras, não é porque Jesus não os amava, mas é porque ele precisava ser muito duro com eles naquele momento, porque eram homens que estavam se enganando. Então, ainda assim, nós vemos aqui palavras de amor de Jesus. Às vezes, Deus tem que ser duro com a gente, mas sempre é um pai de amor, um pai amoroso, que quando nos diz algo duro, quando nos dá um não, é porque Ele quer o nosso bem. E assim temos que aprender também. Então, há formas e formas de falar a mesma coisa, que a gente saiba falar da forma certa. Terceiro lugar, a hora certa para se falar. Querido, isso é sabedoria absoluta. Nós precisamos saber a hora de falar. Não é próprio você contar uma piada num velório. Não é o momento para isso. Assim também, nós temos que saber a oportunidade de dizer determinadas coisas. Olha mais uma vez o sábio Salomão falando conosco em Provérbios 15:23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa.
Então não é só dizer o que é certo, e nem só dizer da forma certa, mas é também dizer no momento certo. Querido, você pode até dar uma palavra de sabedoria, mas na hora da raiva, você dizer para uma pessoa, eu não te falei, você está pedindo para ter mais briga ainda, né? Está jogando gasolina na fogueira, né? Então você tem que saber a hora certa. Talvez você vai precisar dizer isso no momento adequado, mas peça para Deus te dar a sabedoria, né? Quando você dizer, que seja no momento adequado, porque às vezes a palavra até pode ser boa, mas se você falar no momento errado, você vai estar perdendo a oportunidade. É o que a palavra diz muitas vezes, de lançarmos pérolas aos porcos, ou seja, lançarmos palavras boas, mas há pessoas que não estão no momento e nem preparadas para receber aquela palavra. Então peça para Deus te dar sabedoria, para que você possa dizer as coisas certas no momento certo, especialmente se você estiver evangelizando uma pessoa. Peça para Deus te dar sabedoria, para que você não seja o crente chato, que por causa das suas palavras fecha o coração das pessoas para o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos uma tarefa dura, querido, quando levamos a mensagem do evangelho às pessoas que ainda não são crentes. Por isso precisamos de muita sabedoria do Espírito Santo para falar no momento certo, para que o coração esteja preparado para receber a boa semente, né? Não, para que a semente não caia no coração que não está preparado. Aliás, também, uma palavra dita pode até ser boa e verdadeira, mas se for dita na hora errada, ela vai perder o seu valor. Provérbios 25:11 diz isso. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ou seja, é algo valiosíssimo. Ouro, prata, é algo muito caro. Imagina então uma escultura e frutas, né? Algo não pequeno, mas algo grande, realmente algo pesado, algo extremamente valioso. É isso que o sábio Salomão está nos dizendo, que a palavra certa, dita no momento certo, ela é preciosíssima. E que a gente tenha sabedoria quanto a isso, para não perder o timing. Timing é uma expressão americana que significa justamente isso, saber o momento certo de agir, de falar, né, para que você não fale depois que já passou a situação. Quantas pessoas perdem o momento de falar e vai querer falar depois? Não adianta. Ou dizem antes da hora, né? E aí também perde o seu valor. Então, que Deus nos dê sabedoria para falar as coisas certas, da forma certa, mas também no momento certo. Em quarto lugar, há palavras para serem ditas e outras não. Nós também temos que ter essa sabedoria. Eu disse que a gente tem que ser sincero, não é verdade? Disse isso agora há pouco. De fato, nós temos que ser sinceros. Mas sinceridade não é sincericídio. Sinceridade não significa você falar tudo que você imaginar, tudo que vem na sua cachola. Querido, Deus te deu sabedoria para filtrar o que dizer. Tem coisas que ficam para você, tem coisas que não convém ser ditas. Outras realmente nós precisamos dizer. Por isso também, mais uma vez, precisamos da sabedoria de Deus. Efésios 4:29 nos fala a respeito disso, dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha só que palavras sábias de Paulo para nós nos dias de hoje, né? Não saia nenhuma palavra torpe, mas apenas aquilo que for útil para edificar as outras pessoas. Para de gastar o seu latim com porcaria. Às vezes passamos tanto tempo falando tanta abobrinha, coisas que não tem valor nenhum, que não levam a nada. E às vezes no momento de dizer algo que é precioso, a gente fica com medo. Falamos com tanta facilidade da moda, da política, da economia. Eu não estou dizendo que seja necessariamente errado falar sobre essas coisas, mas muitas vezes no momento de falarmos aquilo que é realmente necessário, a gente se cala. Então que a gente tenha sabedoria quanto a isso também, para falar aquilo que é necessário, aquilo que convém, aquilo que realmente é preciso, para que conceda graça aos outros, para que as pessoas tenham prazer em te ouvir. Poxa, como é gostoso estar com o pastor Juliano, ele tem um papo legal. Como é gostoso estar com o pastor Tiago, com o Geonei, todos os irmãos aqui, né? Um papo gostoso. Às vezes a gente fica horas e horas, tomando um tereré, né? Debaixo de uma sombrinha, batendo um bom papo, coisas que vão edificar a nossa vida, coisas que vão trazer crescimento, especialmente aquilo que é concernente à vida espiritual. Não só sobre isso, mas no dia a dia, a gente pode falar de coisas que vão nos edificar, que a gente tenha essa sabedoria, para que não venhamos a falar palavras torpes.
A palavra torpe, ela vem do grego sapros, e ela significa podre, sem valor, má, corrupta, maliciosa, prejudicial e doente. É isso que Paulo está falando. Olha, que a sua palavra seja sadia, e não palavras que vão deixar os outros doentes. Que sejam palavras corretas, não palavras más, palavras sem valor, palavras que são fruto de corrupção, palavras que são podres, né? Palavras que são fedidas. Não estou falando só de mau hálito aqui, né? Escova seu dentinho também, é importante, né, gente? Mas não é sobre isso, são palavras que aos nossos ouvidos parece que são tão fortes que tem cheiro. Realmente só faz mal. Palavra cheia de malícia. Tem pessoas que são expert em dar um murro com luva de pelica, que é uma expressão que quer dizer você dizer alguma coisa, mas carregada de malícia, de forma que o outro entendeu, embora está meio que oculto, né? Querido, que a malícia não habite o nosso coração. Pessoas que falam uma coisa querendo dizer outra. Querida, como você está linda hoje, né? É malícia. Não estou falando que pessoas que realmente falam, querida, você está tão linda hoje, mas olha só como a malícia muda o sentido, né? Na verdade, é um coração cheio de inveja da outra, né? Eu disse aqui uma pequena frase, mas traga ao seu contexto. Quantas pessoas se deixam ser instrumentos do diabo por causa dessa forma de linguagem, que fere os outros, que ao invés de prosperar, de gerar coisas boas, acabam prejudicando e deixando feridas. Quando eu digo que tem coisas que não devem ser ditas, eu não estou falando para esconder as coisas, para mentir, para camuflar, de forma alguma, porque você ocultar uma verdade também é uma mentira, né? Nós precisamos ser sempre corretos. Mas estou falando de falar apenas as coisas que convém ser ditas e deixando as coisas inúteis, ou seja, as coisas torpes de lado. Também nunca diga nada que possa causar mal a outra pessoa. Se aquilo vai prejudicar, vai gerar algum tipo de prejuízo, vai gerar algum tipo de dano no coração do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, dos seus filhos, querido, freia a boca. É melhor ficar quieto. Aliás, tem um ditado que diz que há pessoas que quando ficam quietas são poetas, né? Às vezes realmente sabedoria é ficar quieto. Não fale coisas das quais não vai trazer nenhum proveito e vai gerar prejuízos. Também guarde a sua língua da fofoca. Agora tem uma palavra nova para isso, né? Uma expressão nova, que é a fake news, né? Mas o princípio é o mesmo. Então pare de fofoca não serve para nada. Pare de ficar levando coisas da vida do outro. Se você precisa trazer algo, de repente, para seus líderes, pastor, eu fiquei sabendo que fulano está passando por uma dificuldade, então estou te comunicando para que o senhor possa, né, saber orar por ele, talvez conversar com ele ou com ela. Isso não é fofoca, isso é preocupação. Agora, a fofoca é quando a gente quer apenas falar da vida do outro. E a fofoca, ela vem acompanhada de outros pecados, especialmente o pecado da arrogância, porque o fofoqueiro, ele se acha superior ao outro. Portanto, ele pode falar mal do outro, porque ele não faz isso. Isso é arrogância, né? E isso também é tolice. Então, que não sejamos fofoqueiros, mas que a gente seja sábio. E, finalmente, queridos, as palavras podem abençoar ou amaldiçoar. Por isso, nós temos que pedir muita sabedoria de Deus, para não sermos pessoas que amaldiçoam. Querido, eu quero chamar a atenção, especialmente de você que é pai, e fica desprezando, amaldiçoando seu filho, falando que seu filho é burro, que seu filho é incapaz, que seu filho nunca vai conseguir. Eu sei que no momento de raiva, a nossa tendência, até mesmo pela nossa carne, é falar palavras que ferem, que deixam feridas, né? E isso muitas vezes vai se refletir lá na fase adulta. Então, pai, mãe, cuidado com o que você fala do seu filho, abençoe seu filho. Seu filho tem dificuldade, abençoe a vida dele. Querido, você hoje não conseguiu a nota que precisava, mas eu creio que você vai ainda superar isso. Comece a lançar palavras de bênção sobre o seu filho. Filho, você é uma bênção. Obrigado porque Deus me deu você, né? Você é saudável. Talvez seu filho é saudável, você nunca disse para ele, eu sou tão feliz, meu filho, porque Deus te fez perfeitinho. Tem pessoas que não tiveram a mesma sorte que talvez você teve, como pai, como mãe. Né, pessoas que talvez vieram a este mundo com deficiência, e não quer dizer que elas são inferiores, não é isso, mas estou dizendo que nós temos que ser gratos, e muitas vezes nós não falamos isso para os nossos filhos. Ao invés de abençoá-los, nós muitas vezes lançamos palavras de maldição. Então cuidado, porque a mesma boca
né, ela pode falar bênçãos ou maldições, e isso não está certo. Tiago, capítulo 3, versículo 10, aqui num tom de ironia, ele está nos ensinando, ele diz o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que Tiago está dizendo não é que, tudo bem, você no momento que está mal, você vai lançar maldição. Então está tudo bem, não é isso. Ele está dizendo, que papo é esse de você usar a sua boca para o bem e para o mal? E aí no texto que nós lemos no início, Jesus disse que uma árvore, a gente conhece ela, se ela é boa ou se ela é má, pelos frutos. Porque uma árvore má vai produzir frutos maus, frutos ruins. Mas uma árvore boa vai produzir bons frutos. Então, como que alguém pode amaldiçoar e abençoar ao mesmo tempo? Se a nossa boca tem sido instrumento de maldição, tem algo errado conosco. E aí nós precisamos ir para o pé da cruz, clamar: Senhor, transforma o meu coração. A minha boca tem que ser instrumento de bênção e não de maldição. A palavra nos mostra que uma boa palavra, ela pode servir para animar, para motivar e para gerar uma boa reação. Olha só Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou seja, a pessoa, se você sofre de ansiedade, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Que uma pessoa ansiosa, ela tem muita propensão à depressão, porque ela está sempre preocupada. Mas sabe aquela pessoa que chega no seu ombro e fala: querido, fica na paz, Deus é contigo. E isso traz paz ao seu coração. Esses dias eu estive num velório, algo muito triste, e eu não tinha o que dizer para aquela família. Só me contentei em dizer: meu querido, que Deus te conforte, eu não sei o que te dizer. E não tinha o que dizer, não tinha explicação, não tinha o que falar para amenizar aquela dor. Tudo que eu pude fazer era oferecer um abraço e a minha presença ali naquele momento. Então, às vezes, né, até as palavras são ditas de formas não ditas, né, palavras não verbais, né, o nosso gesto às vezes fala muita coisa. Mas a palavra dita no momento certo, especialmente no momento de depressão, palavras corretas, pode gerar cura no coração da outra pessoa. Então, que nós sejamos instrumento de cura. Sabe, tem alguém ansioso? Peça para Deus te dar sabedoria, se algo pode ser dito. Se não pode ser dito, cale-se, só fique quieto, apenas ore por aquela pessoa, né? Às vezes a palavra não vai ser dita nem para a pessoa em si, mas na presença de Deus. Senhor, eu quero agora orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que está enfermo, que está deprimido, que está desanimado, que o Senhor esteja renovando, que sejamos instrumentos de bênção. Mas, infelizmente, muitos caem nesse pecado que Provérbios 10, 11 nos diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Olha só, a boca do justo é fonte de vida, que você seja fonte de vida, querido, porque a boca do ímpio, ela gera violência, e às vezes até literal. Eu lembro que uma vez eu vi uma expressão, que é um homem gritando com a sua esposa, e de dentro da boca dele saiu um murro, fazendo uma referência que as palavras podem ferir tanto quanto um murro, né? Às vezes até mais, porque o murro às vezes na hora dói, machuca, mas daqui a pouco passa. Mas as palavras, querido, muitas vezes elas vão durar por anos, e se não é pela misericórdia de Deus que vem e cura o coração. Quantas pessoas estão presas por causa de palavras que foram proferidas, né? Talvez até por pessoas que deveriam dizer palavras de amor, mas que nessa noite Deus possa curar o seu coração, se você recebeu palavras como essa, palavras de maldição, palavras de violência, que você possa ser curado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, que você possa receber poder de Deus para liberar perdão e viver uma vida de liberdade. Eu quero concluir dizendo, mais uma vez, para que você tome cuidado com o que você fala, para que você não seja tolo, e mais ainda, a palavra que nós proferimos tem muito a ver com o que está no nosso coração, está interligado. Esses dois órgãos aqui estão interligados. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Mateus, capítulo 12, versículo 35, diz que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Se nós temos tirado coisas ruins, é porque em nosso coração está habitando coisas ruins. E aí precisamos nos colocar diante do Senhor, que pode nos dar um coração novo, coração segundo dele. Mas, querido, se há um bom tesouro aqui em seu interior, vai fluir rios de água viva, que vão gerar vida na vida de outras pessoas. Palavras de sabedoria, palavras que curam, palavras que animam, palavras que
transformam, palavras do Evangelho de Cristo Jesus, que tem poder para transformar a vida das pessoas, palavras proféticas que possam gerar bons frutos no coração daqueles a quem o Senhor Deus nos permitir, que sejamos mensageiros do Senhor, portadores de palavras de esperança. Eu sei que este mundo agora está desesperado, muitas pessoas estão com medo ainda por causa da pandemia, mas eu quero lançar uma palavra de bênção na sua vida, dizer que o Senhor é maior do que a pandemia, e Ele pode te guardar e te proteger. E mesmo se o Senhor nos permitir ser visitados pelo tempo difícil, Ele nunca nos abandona, e até mesmo na hora da morte o Senhor está conosco. Eu quero lançar essa palavra de esperança para você nessa noite. E não só isso, mas quero te convidar também a se colocar diante do Senhor e pedir que Ele te use na vida das pessoas que estão ao seu redor. Talvez, querido, você já foi alcançado pela palavra que traz esperança, que gera vida em seu coração, a palavra de Cristo, mas há pessoas no seu trabalho que ainda não foram, estão desesperadas, que não veem perspectivas para um casamento que está se destruindo, e talvez você pode ser instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar. Pai querido, dá-nos sabedoria para proferirmos palavras boas. Se tem escapado de nosso coração palavras más, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê humildade de nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, e pela Tua misericórdia transforma-nos. Pai, nós também nos colocamos diante do Senhor como instrumentos do reino de Deus, como agentes do reino de Deus, porque queremos fazer a diferença. E nesse sentido, que as nossas palavras sejam palavras de vida, onde estivermos, em nossa família, em nosso trabalho, na fila do banco, no mercado, na rua, onde quer que estejamos, que sejamos bênção na vida das pessoas, que da nossa boca venham palavras santas, palavras boas, palavras que possam edificar, e que a cada dia nós sejamos instrumentos preciosos nas Tuas mãos para alcançar outras vidas, para fazer a diferença. Pai, e através da Tua palavra que foi dita há tanto tempo atrás, mas que está registrada na Sua Sagrada Escritura, que nós também a cada dia venhamos a ser edificados, pois esta palavra, esta Bíblia, tem, Pai querido, ensinamentos profundos, palavras de sabedoria, para nos levar a caminhar em santidade e nos levar a persistir até que Cristo volte, para que estejamos preservados até que Cristo volte. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.